Irmãos, Efésios capítulo 2, amém? Depois a gente entra mais um pouquinho no Apocalipse. Então, vamos entrar em Efésios 2, porque os irmãos precisam saber como também tirar essas dúvidas das pessoas, né, irmão? Porque é um versículo que é usado. Deixa eu só botar um louvor aqui para nós. Só botar um louvor aqui. Não me deixou. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Efésios, meus irmãos, capítulo número 2. Aleluia. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Vamos no verso, meus irmãos. Verso 8. Acharam isso? Diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Podeis assentar. Vamos lá. Aí, a gente acabou de ler aqui Efésios, capítulo 2, verso 8, que pela graça sois salvos por meio da fé. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Vamos em Tiago, capítulo 2. Tiago 2. Tiago 2, no verso 14. Amém? Diz assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras. Porventura a fé pode salvá-lo? E se o teu irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhe não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. E a pergunta, né, de uma pessoa que ainda não é servo, mas Deus queira que um dia venha a ser, amém? E foi a dúvida, né, que o casal, o já com essa irmã Elizabeth, tiraram, né, porque eu estou aberto a dúvidas, né, irmão? Vocês podem tirar dúvidas, né? Ainda mais a pessoa que vai fazer aí a prova, amém? E o que acontece, irmão? Lá, Paulo fala aos Efésios, vocês são salvos pela graça por meio da fé. Não vem das obras para que ninguém se glorie. E Tiago aqui diz, a fé sem obras é morta. E aí? Se ele diz lá que a salvação é pela graça por meio da fé, não é das obras, então, eu sou salvo pela graça e pela fé, tira a obra. E aí Tiago diz, a fé sem obra é morta. E aí? Como explica isso? Como explica? Vamos aqui. No original está assim como está aqui. Não está exato, mas vou dizer, está mais ou menos assim. Como explica isso? Vamos de novo. Paulo chega assim, você é salvo pela graça por meio da fé. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Tiago diz assim, mas a fé sem obras é morta. E aí? E aí? O outro diz, a salvação é pela graça por meio da fé, sem as obras. Mas Tiago diz, não, a fé sem obras é morta. E aí? Mas aí Paulo está dizendo que é pela fé se não conta as obras. Quem que está com a razão? Os dois estão com a razão. Mas como que vai explicar que os dois estão com a razão?
Esse aqui diz, a fé, a salvação é pela graça por meio da fé. Vamos lá, segura Tiago e vamos lá em Efésios 2 de novo. Efésios capítulo 2, verso 8. Vamos lá, porque podem chegar para os irmãos e perguntar isso. E não é um que pergunta não, é muita gente. Essa pergunta, eu já estou cascudo dessa aí, mas não sei vocês. Amém? Essa daí vocês têm que estar por dentro. Amém? Quem achou, diga amém. Efésios 2, 8, 9 e Tiago 2, 14, 17. Vamos lá. Tá aqui, Efésios 2, 8 e 9 está dizendo assim, e esse Efésios 2, 8 e 9, 2 é usado geral aí pelos evangélicos, mas geral, só usa esse versículo, não usa mais nada. Entrou na igreja, é esse versículo e pronto, não fala mais nada, esquece a Bíblia, esquece todo o restante da Bíblia, do início ao fim, só fala esse versículo, que é o único versículo que fala que a salvação é pela graça. Mas olha só, vamos explicar, que Deus não está achando muita graça dele não. Amém? Glória a Deus. Amém? Deus não está achando muita graça dele não. Olha lá, Efésios 2:8 diz assim, o evangélico vai chegar para você que é da congregação judaica messiânica, que conhece a Torá, conhece a Bíblia, né? O evangélico lá que só aprende graça e dá cascata, né? Não só isso, né? Vai chegar para você e vai perguntar assim, a salvação é pela graça, porque está lá em Efésios, capítulo 2, verso 8, 9, só sabe esse versículo na Bíblia. Quem está entendendo? Não tem mais nada na Bíblia para ele. A igreja só bota esse versículo de 365, tem que gravar isso, né? Isso tem que gravar, porque nós estamos falando a verdade. Está gravando, não está? Está aqui. Amém? Olha só. Efésios 2, 8 e 9. Paulo, o apóstolo Paulo, ele diz assim, porque pela graça sois salvos. Eu concordo que é pela graça que eu sou salvo. Até aí, estamos juntos. Por meio da fé. Graça por meio da fé. Aí ele vai dizer, não vem das obras para que ninguém se glorie. Também está correto, está na Bíblia. Aí o Tiago diz assim, mas a fé sem as obras é morta. E aí? Como é que vai ser isso? A resposta é a seguinte, meus irmãos. E é isso que vocês têm que responder. As obras que Paulo fala não são as obras que Tiago fala. Aí é que está a diferença. Paulo está falando aqui das obras resultantes do legalismo da tradição dos anciãos judaicos, que Yeshua foi contra. Quais são as obras que Paulo está falando? Então, as obras que Paulo está falando são as obras resultantes do legalismo da tradição. Aí você vai em Marcos 7, vamos ver a obra que ele está falando. Marcos 7. Marcos 7. Marcos capítulo 7. Marcos 7. Verso 1. Qual o título que está em algumas Bíblias? Esse título aí eu posso ter colocado para a versões. A tradição dos anciãos. É isso que vai falar. Essas obras, são essas obras que Paulo está falando. Vamos ver aqui quais são as obras? Mas é Yeshua que vai falar agora. Yeshua HaMashiach vai falar. O nosso Mashiach maravilhoso está preparando o povo que obedecer a Torá e a palavra dele que vai subir. Glória a Deus. Quem achou aí Marcos 7, diga amém. E reuniram-se em volta de Yeshua os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vindo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos,
Não come sem lavar as mãos muitas vezes. Irmão, não é que o discípulo de Yeshua não lavasse a mão ou não lavasse. É porque ele não estava fazendo uma lavagem que tem na tradição dos anciãos, ou tradição rabínica, antes de comer, que tem que ser 3 vezes de um lado, 3 vezes do outro. Amém? Então, é essa lavagem. Quem está entendendo, meus irmãos? Uma lavagem que não está na Torá. Nem a Torá fala que você precisa lavar a mão para ficar puro de uma impureza. Não é assim. Fala de outra forma, né? Lavar, se for uma impureza, isso aí não é impureza, comer não é impureza. Então são tradições dos anciãos. Aí, olha só, verso 4. E ainda estão falando do discípulo de Yeshua. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam por observar, como lavar os copos e os jarros, os vasos de metal e as camas. Isso tem em literatura da tradição dos anciãos, que é a tradição rabínica. Mas não está na Torá, nem é Torá oral. Tá, irmão? Porque se é a Torá, eu entendo que a Torá oral é aquela que explica como se fosse assim. Você tem a Constituição, que é a Torá. Você tem as leis ordinárias, que é a Torá oral. Amém? Então, mas isso aqui não é tradição. É uma legalidade, é um legalismo que cumpre-se por... Então, são obras resultantes do legalismo. Quem está entendendo, irmão? Da tradição. Então, Paulo está falando aqui, inclusive na Bíblia judaica completa, se não me engano, e também no Novo Testamento. Está aí, não está, irmão? Como é que está aí esse versículo 2, verso 8 aí, por favor? 2:8 de Efésios. De Efésios. Lá em Marcos. Não, Marcos, segura Marcos, que ela está com a Bíblia judaica ali, né, irmão? A irmã está com a Bíblia israelita ou com a Bíblia judaica completa? Tá bom. Se não, mostra aqui no Novo Testamento. Porque vocês foram libertados pela graça por meio da confiança, e mesmo esta não é a sua realização, mas o presente de Deus. Qual o nome? Isso. Vocês não foram libertados por suas ações, portanto não tem de que ser gloriado. Mas não lá no livro de Gálatas, ele fala muito bem as obras do legalismo. Vai procuradinha em Gálatas, e a gente vai falando aqui, que a irmã vai ver em Gálatas essa parte. Que essas obras que o Paulo fala nas suas cartas, quem está entendendo? Essas obras que o Paulo fala são as obras do legalismo da tradição. Quem está entendendo? Então, e ele fala isso, está no David Stern, eu tenho aqui, você não conseguir achar aí, em Gálatas. Gálatas 2, 14 mais ou menos. Quer ver? Deixa eu botar aqui na tela. Essa Bíblia que está aí na mesa do senhor não tem não, pai? Não, essa aqui é a Bíblia em português. Não, essa daí da mesa. Ó, a mesa, eu vou botar aqui Essa agora. da mesa, pai. Não, essa é a Bíblia de português também. Amém? Pode ser que ele tenha, mas é que está. Tá entendendo? Porque aí ele bota a obra, só que a pessoa vai engolir e não vai. Olha, como é que Tiago diz que sem a obra é morta? Ó, a salvação é pela fé, sem obra. Tiago diz, mas a fé sem obra é morta. Então fica como? Pela fé sem obra ou a fé sem obra é morta? É isso. Quem está entendendo? Qual que está com a razão? Os dois, porque a obra que Paulo fala é a obra da tradição dos anciãos. E a obra que Tiago fala, a gente vai ver já quem é a obra que ele fala. Amém? Glória a Deus. Então, Tiago explica depois do verso. A gente vai mostrar. Mas vamos aqui, eu vou tentar entrar. Deixa eu ver se eu tenho aqui, irmão. Acho que tenho aqui. Deixa eu ver aqui. David Stern. Deixa eu pegar Gálatas aqui, se consigo. Aleluia. Vamos ver, irmão. Gálatas. Aguenta aí. Ô, glória. Deixa eu ver aqui, Gálatas. Deixa eu ver se já está em Gálatas. Deixa eu ver Gálatas.
Colossenses já passou. Gálatas é aqui antes. Efésios, Gálatas. É Gálatas antes de Efésios. Amém? Aqui, ó. Vê aí, Gálatas, como é que está? Gálatas, capítulo 2, verso 16. Como é que está aí? Vê aí os irmãos na Bíblia normal. Sabendo que o homem não é justificado pela obra da lei, mas pela fé em Cristo Jesus, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Aqui, ó. É exatamente, ele aqui explica direitinho. A obra da Torá, aí foi colocado nas Bíblias, foi simplificado. Não foi colocado que é o original. Não foi definido, botou obra da lei. Aí a pessoa lê isso aqui e pensa assim, então, ó, deixa a Torá para lá, porque eu sou justificado sem Torá. Mas no original não é isso. Olha o que está aqui. Vou botar aqui mais. Aqui, ó. Mesmo assim, percebemos que a pessoa não é declarada justa por Deus com base na guarda legalista dos mandamentos da Torá. Legalista é a tradição dos anciãos. Quem está entendendo? Mas pela fidelidade e decorrência da confiança no Mashiach. Portanto, nós também devemos depositar confiança no Mashiach e Yeshua e nos mantermos fiéis para sermos declarados justos com base na fidelidade e decorrência da confiança no Mashiach e não na observância legalista dos mandamentos da Torá. Legalista. Amém? Que é a tradição dos anciãos. Amém? Não está na Torá. Hã? Não está na Torá. Que não está na Torá. Porque o que é legalista? Porque a Torá é como se fosse uma constituição. O Brasil não tem uma constituição? E tem uma constituição. Só que debaixo da constituição tem as leis. É a legalidade. A lei vem de legalidade. Legalista vem de lei. Mas não a lei que é a Torá. Vem de legalista dessas leis que foram humanas. Tradições humanas. Tradições humanas. As festas folclóricas é uma tradição que foi feita pelo homem. Pelo homem, mas aí não está baseada na lei dos anciãos. Não é no caso, mas é uma tradição. A irmã está dando exemplo de tradição. Tradição é festa junina, Isso, carnaval. isso, exatamente. Também é uma tradição. Amém? Exato. Foi interessante isso. Então, o que acontece? Esse versículo aí está como, ó, pela Torá. Não bota que é legalista dos mandamentos da Torá, que é a tradição. Quem está entendendo isso? Ó, existe um escrito chamado Pirkei Avot, que tem assim, eles botam assim, a Torá não diz uma coisa que a pessoa não pode fazer, eles botam, é chamado cerco da Torá, acho que eu já expliquei uma vez aqui isso, é o chamado cerco da Torá. Eles botam vários outros mandamentos criados por homens, dizendo, se eles observarem tudo isso aqui, esse aqui da Torá eles vão cumprir. Mas por que não deixa só aquele? É isso que Yeshua está dizendo. Aquele que o Eterno já mandou tem que ser cumprido. Você não pode fazer outros em cima daquele. Senão a pessoa não vai. Amém? Senão a pessoa não vai. Mesma coisa, esse negócio de lavar a mão para lavar impureza. Por que tem que ser 3 vezes? Isso aí foi eles que decidiram, não foi o Eterno. 3 de um lado, 3 do outro. E não é só isso não, ainda continua mais esse ritual. Amém? Então isso que eles estavam falando de Yeshua, dos discípulos. Então o que acontece? Eles estavam observando a tradição. Quem entendeu? Vamos ver agora Tiago. Tiago 2. Vamos ver se a obra de Tiago, que Tiago fala, é tradição. Aí ele vai dar os exemplos. Vamos novamente Tiago capítulo 2, verso 14. Amém? Se ele der explicação, tem que dar até explicação disso. Tiago 2,14. Por favor.
Acharam, meus irmãos? Tá. Pastor, essa Torá oral, mas ela é escrita, né? Agora está escrita, mas na época não era. Agora está escrita. Tem ela traduzida para o Aqui, português? queria só um minutinho. Vamos lá. Depois eu vejo aqui que ele tem aqui um momento que ele explica esse negócio do legalismo. Esse que escreveu essa Bíblia aqui, ele é lá de Jerusalém. Amém? Então ele explica, David Stern. Está com 35 anos, mas ele explica direitinho esses versículos. Amém? Mas ele bota ali que tem o legalismo. Depois eu vou até ver onde é que está aqui e mostro para os irmãos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Ah, está aqui, ó. Antes da gente ler aí, vamos só completar aqui, irmãos, olha só. Obras da lei, né? E isso, ali em Efésios, fala obras da lei, não fala? Então, ele está dizendo aqui, ó. Vou aumentar a explicação dele, porque ele é judeu e consegue explicar o original. Quem está entendendo? O David Stern. Oh Deus, conseguiram ver aí, meus irmãos? Obras da lei e debaixo da lei. Onde você vê no Novo Testamento? Obra da lei, debaixo da lei. A Torá é legalista. As expressões gregas erganomo e hiponomo foram criadas por Paulo, Shaul é Paulo, e usadas ele em 3 cartas: Romanos, Gálatas e 1 Coríntios. Cada uma delas aparece, ele não está falando outras cartas, ele está falando dessas cartas. 10 vezes no Novo Testamento. Está falando só dessas 2 expressões. Tá? Elas são geralmente traduzidas, respectivamente, por obras da lei e debaixo da lei. A inferência produzida por elas no leitor é que a Torá é má. E que se faltar segundo os moldes da obediência à Torá é algo mau. O Novo Testamento judaico, seguindo o comentário de Crefeld, interpreta essas expressões não como referências à própria Torá, mas à sua perversão legalista realizada por homens. Que foi isso que Paulo fez em Efésios 2. Quem está entendendo? Ele está se referindo à perversão legalista, ou seja, que esse negócio de lavar a mão, por exemplo, que Yeshua disse que isso daí não é de Deus. Yeshua, está vendo? Então, portanto, erganomo é vertido por guarda legalista dos mandamentos da Torá. E hiponomo em sujeição ao sistema resultante da perversão da Torá em legalismo. Então, sempre que aparecem essas expressões erganomo e hiponomo do grego, que foi escrito essas cartas, ele bota isso aqui, guarda legalista, que é guarda pervertida dos mandamentos, que não é para guardar aquilo. Amém? Mas a Torá tem que ser guardada. Glória a Deus. Então isso é importante, irmãos, vão saberem, porque as pessoas aí não sabem de nada, muito menos que está, né, aqui, né, e fica jogando abobrinha. Quem está entendendo, meus irmãos? Não sabe de nada, não sabe nem onde o carro fez a curva. Amém? Essa que é a verdade. Fica lá, ó, só de ó, não sabe nada. Amém? E, olha só, o leitor pode então inferir corretamente que, de acordo com o ensino de Shaul, que é Paulo, no Novo Testamento, o legalismo, seja judeu, seja cristão ou outro, é mal, mas viver de acordo com a Torá de Deus é bom. Amém? Então aí ele termina aqui. Aqui já entra outra explicação. Amém? Então, meus irmãos, é importante. Eu falei, acho que ele tem esse comentáriozinho antes de começar. E tinha, né? Ele já explica direitinho. Então, o apóstolo Paulo, também quando ele fala em Efésios, ele está falando das obras da perversão legalista da Torá. As coisas erradas que são legais. Que são aumentadas,
né, acrescentadas Isso é correto. para a tradição, pelo homem. Para quem estiver ensinando ou pregando, cair numa situação dessa aí, alguém fazer uma pergunta, é simples a gente sair dele e matar ele no ato. A gente deixar toda a legalização que eles achar que tem que seguir, obedecer, e a gente bater que temos que obedecer o que a Torá manda. O que a Torá manda? A Torá, ela está acima de todos os mandamentos. Está dentro dos mandamentos da Torá, obedecendo toda ela, não importa se é pela fé ou se é pela lei. Importante, não, quem obedece a Torá pela fé, porque a fé sem obras é morta. Então tem que ter as duas coisas, né? A fé e a obra, né? Tem que ter as duas, sem fé não pode. Então tem que ter fé com obra. Amém? A obra de Cristo. Glória a Deus. A obra dele. A obra dele. Mas Então, eu digo, quando alguém fazer essa pergunta, a gente da obra sem, a obra sem fé é morta e a fé sem obra são mortas. Não, todas as duas está válida, mas nesse momento que a gente obedeça os mandamentos do Eterno. E qualquer tradição, exatamente, e qualquer tradição colocada é perversão. Amém? Porque tudo que é ensinado, por exemplo, se você pega um texto da Torá, não é verdade? E você vai examinar isso aqui é uma coisa, você vai ver a profundidade daquele texto, aí é o Eterno falando. Porque a Torá, ela o Eterno, não sei se vocês perceberam isso, a gente lê todo sábado, o Eterno nos trata como crianças. Ele fala ali a Torá como está falando com pequenininhos, com filhos pequenos. Ele é didático. Conta o Homer. Amém? Conta o Homer. E Yeshua disse, se você não se fizer como criança, jamais entrarei no reino. Não é verdade? Porque ele trata a gente como criança. Aí o sábio lá, eu vou perder tempo contando, Jesus quer o coração, que é coisa maior, né? Aí não entende que o Eterno, ele trata cada um de nós como pequenino. Eu te disse que quanto a homem não chegou para Naamã, mergulha 7 vezes no Jordão. O quê? O homem tinha que botar Noemi e expulsar essa enfermidade. Não, mas aí o soldado de Naamã falava, ele só pediu para você descer na água ali, rapaz. Bobagem, vai lá, mergulha 7 vezes. Ele está te tratando como um neném, não é verdade? Vai lá, neném, vai lá, bora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nem irmão. O Eterno é isso. Amém? A gente conta o homem. Conta. 25, 26, 40. Acabou. Não é verdade, irmão? Você agora contou o homem. Está obedecendo. O Eterno nos trata como crianças. Por isso que Yeshua, é por essa razão, e é unicamente por essa razão, que Yeshua HaMashiach, porque ele é a Torá viva, diz, aquele que nos fizer como criança, jamais entrará no reino. Ele quer só uma criança. Eu já sou criança para ele. Então o que ele manda? Quanto homem? Quanto? Faz o jejum lá no vamos fazer. Ele trata a gente como neném. Aí a gente não, eu tenho que saber a teologia daqui do. Aí vai para o lago. Na verdade, meu irmão, vai com a teologia toda para o lago. Porque o Eterno ele nos trata como criança, meus irmãos. Eu quero ser uma criança sempre do Eterno. Louvado seja Deus. Sempre. Ele fala, e a Torá é isso. A Torá, se você examinar cada paraxá, ele trata, repete, fala, como se fosse mesmo os filhinhos dele, né? E Yeshua também, quando fala, ele fala para a gente como se fosse cordeirinho, né? Vamos sendo cordeirinho. Depois que subir, virou leão, mas primeiro tem que ser criança. Glória a Deus! Aleluia! Então, queridos, vamos aqui em Tiago 2. Tiago 2. Eu vou ler a partir do 14 para a gente ver já novamente, né, as obras que Tiago fala. Tiago 2, verso 14. Meus irmãos, que aproveite se alguém disser que tem fé e não tiver as obras. Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano,
e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Então ele está dizendo aqui, primeiro, ele já fala o mandamento, que é o de Tzedaká. Ele já está falando de Tzedaká. Né? O de Tzedaká aqui. Se você está vendo o irmão nu, sem roupa, quer dizer, sem dinheiro para comprar roupa, não é nu de pecado não, quem está entendendo? E com falta de mantimento, né? E dizer, ó, vai em paz, se alimenta bem, não dá nada para ele. Não teve obra, não teve fé. Então ele fala de um mandamento da Torá, que é o de Tzedaká. Então ele está falando da Torá, não está falando obra de ancião, tradição do ancião. Agora ele vai assim, verso 18. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ele diz, a fé só é mostrada pelas obras. E o pensamento judaico, desde Gênesis até o final, irmão, é obra que mostra a fé. Amém? Agora vê lá, verso 19. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Então, Satanás, obviamente, a gente sabe que ele crê. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Agora ele vai dar outro exemplo. Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Irmãos, ele pega um exemplo da Torá, de Abraão, não foi tradição do ancião, foi o Eterno que falou com Abraão, oferece seu filho lá no Monte Moriá. Então foi o Eterno com Abraão, não foi tradição do homem, amém? E Abraão cumpriu a voz do Eterno que está na Torá. O exemplo, ele foi lá, ele cumpriu a vontade do Eterno. Então não é tradição de fazer isso, fazer aquilo, pervenção legalista, que nem Paulo está falando lá. Paulo usou em várias epístolas esse aspecto da perversão legalista. Amém? Aqui ele está falando do mandamento do Eterno. O Eterno chegou para Abraão e disse, eu quero que seja assim. Pronto. E você está ouvindo? Quem está falando sou eu. Tem que ir. Amém? Tem que obedecer. E aí, irmão, vê lá o verso 23. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi nisso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Irmãos, essa palavra aqui, justiça, eu não vou botar agora não, mas é Tzedaká, sabia? Deus, eu já expliquei para os irmãos, essa Tzedaká é do Eterno para com Abraão. O Eterno disse, eu devo Tzedaká para você, Abraão, por causa disso. Como é que coisa? Abraão ganhou um crédito grande aí. O Eterno disse, eu tenho que te pagar um Tzedaká, Abraão, por causa disso. É isso que está dizendo aqui, lá na Torá e aqui. Por isso, quando a gente ora para os irmãos, fala assim, que abençoe com Tzedaká com a bênção de Abraão. Quem já é para quando ora você com Tzedaká? É esse versículo aqui que eu estou me referindo. Para que Deus dê crédito para vocês. Fala da Raabe também, né, pastor? E fala da Raabe. Olha só, aqui, verso 25. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e expediu por outro caminho? O que Raabe fez? Cumpriu a Torá. Por quê? Aonde que está o versículo que ela cumpriu? Da Torá. Ela não acolheu os espias de Israel? E ela era de Jericó. Não, ela não, está em Josué. Ela era de Jericó. Não, mas Josué não é Torá. Onde é que ela está cumprindo a Torá? Ela cumprindo a Torá. Que ele está citando os exemplos da Torá aqui. Gênesis 12, verso 3, o Eterno diz para Abraão, abençoarei os que te abençoarem. Então, a Raabe fez o quê? Pegou os filhos de Abraão e acolheu para abençoar. Ela cumpriu a voz do Eterno. Os descendentes de Abraão, Raabe foi, olha, está lá em Gênesis 12. Também pode, também. Da bênção e maldição. Agora a gente vê Gênesis 12, verso
Mas aqui você tem um versículo já bem explícito. Ó, Aleluia. Gênesis 12, verso 3. O que o Eterno fala para Abraão? Abençoar. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Rabi fez o quê? Abençoou os espias de Israel. Foi abençoada. Ela fez uma obra da Torá, não de tradição. Porque o Eterno que disse, se você recolhesse um do povo de Israel, um descendente de Abraão, você será abençoado. Porque se você abençoou um servo, um filho de Abraão, você é abençoado também. Quem está entendendo? Pastor, aí se cumpriu o que está aqui no Tiago 14. A fé e a obra da Torá se cumpriu através dela, porque ela já tinha fé. Isso. Aí ela fez a obra, que foi a doação para os homens de Deus. Isso. É o que está em Tiago 2. Isso. Exatamente, perfeito. A junção dos dois. Exatamente. A fé com a obra. A fé com a obra, exatamente. E ela foi grandemente abençoada. Grandemente abençoada. Tanto é que desse ventre de Raabe, ela era meretriz. Ela era meretriz. Mas o que aconteceu? Ela foi juntada ao povo, não foi? Ela casou com alguém Ela casou com Salomão, que era da tribo de Judá, e era um homem rico. Ele era um homem rico, quis casar com ela, casou, e do ventre dela veio Yeshua. Ela é da linhagem de Yeshua, e era meretriz antes. Mas depois, o passado dela foi apagado, porque ela veio para o povo. Quem está entendendo isso? O passado é esquecido. Amém? E ela está lá na descendência de Yeshua, a ascendência de Yeshua. Na genealogia de Jesus, ela gerou Boaz, Ruth gerou Jessé, Isso. que é pai de Davi, e por isso que fala, Jesus, filho de Davi, porque vem de uma descendência. E dessa descendência. Amém? Vê só, Raabe, que era de Jericó, depois vem Ruth, que era moabita. Tudo da descendência de Yeshua. Quem está entendendo, meus irmãos? Amém? Então você vê bem, queridos, que aqui, a gente vê aqui nessa palavra, que a diferença de Tiago 2, vocês não vão ser pegos mais nisso não, né? Tiago 2, 14 em diante, são as obras da Torá. Obra que é aprovada pelo Eterno. Né? Raabe foi abençoada. Exemplo que ela fez, ela fez aquilo que a Torá disse, né? Cumpriu Gênesis 12, 3. Né? Exatamente. Mas o próximo, amém. Mas ali foi muito interessante que eram os filhos de Abraão, que está lá na Torá do 12. Por isso que tem o próximo lá no livro de Êxodo, né? Mas eu estou falando dos filhos de Abraão, porque aqueles israelitas eram filhos de Abraão. E a boa obra dela trouxe salvação para a família. Né? Trouxe salvação para a família toda. Como fala o Salmo, eu e minha casa serviremos ao Senhor e Amém. serão salvos. Amém. E a família dela foi abençoada e foi salva. Amém? Então, queridos, a gente vê aqui que Tiago, obra da Torá, com fé. E Paulo, a perversão legalista da Torá, porque é a tradição dos anciãos. E aí, daqui a pouco, vão dizer assim, a graça se salva, não é pela obra. Não sabe que não. Fica esse discurso aí vazio. Depois, na hora do arrebatamento, cadê a graça? Irmão, a graça, sabe o que é a graça? Exatamente o que a irmã Helene falou. A graça é a porta estreita. Que essa porta só estava aberta para Israel. Não estava aberta para os gentios. Essa porta estava trancada para os gentios. Amém? Se Yeshua não tivesse vindo, a gente não está falando aqui dele. Só Israel podia estar falando dele. Amém? E ele veio para abrir para todas as nações obedecerem a Torá. A Torá foi para todo mundo. Aí a Igreja Católica, no século IV, diz, não! Mas aí já foi 400 anos de gente para o céu. Só que agora as pessoas estão perdendo o céu por causa disso. Deus.
perdendo o céu por causa disso. Porque o Eterno diz que o Yeshua mesmo ontem e hoje será para sempre. Se 400 anos depois de Yeshua, a Igreja Católica disse que não era mais para observar a Torá, eu vou crer em quem? Em Yeshua ou na Católica? Né? A coisa é séria, né? Será que o Papa vai estar lá na hora da nuvem para arrebatar a igreja? É o Papa que vai arrebatar a igreja?